Polícia Federal marca depoimento de Jair Bolsonaro em inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Vamos chamar a repórter Berenice Leite, que traz as informações. Boa tarde, Berê. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, e a todos da nossa audiência. Isso mesmo, confirmado então a data do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito deste inquérito que vai investigar a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como você já adiantou, marcado então para o dia 5 de junho, portanto na quinta-feira da próxima semana. É claro que nós aqui em Brasília vamos acompanhar de perto esse depoimento que vai ocorrer na sede da Polícia Federal. Entre outras ações, determinações do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desta ação, está o monitoramento das redes sociais de Eduardo Bolsonaro. Além disso, ele também disse que vai convocar o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ele que no mês de março, a gente lembra que Lindbergh Farias havia acionado também a justiça pedindo a prisão do deputado Eduardo Bolsonaro, já por sua atuação nos Estados Unidos, e também a apreensão do seu passaporte. Na época, a gente lembra que Paulo Gonet, o procurador-geral da República, determinou que o pedido era ilegal e que não havia necessidade, elementos para que fosse, então, confiscado o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. No entanto, esse entendimento mudou de lá para cá, Aliás, desde que o governo dos Estados Unidos anunciou que, de fato, aplicará sanções com a perda do visto de algumas autoridades aqui no Brasil, entre elas o ministro Alexandre de Moraes. Então, com essa mudança de entendimento, o PGR acionou o STF e o ministro Alexandre de Moraes, de prontidão, abriu esse inquérito para investigar, como eu disse, a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. A gente vai seguir acompanhando os próximos passos dessa investigação, lembrando que Eduardo Bolsonaro também deve ser ouvido, mas o depoimento dele deve ocorrer de forma escrita, já que ele não está aqui no Brasil. E o próprio Eduardo, em entrevista aqui à revista Oeste, reforçou que está justamente lá nos Estados Unidos buscando um amparo legal para que as autoridades brasileiras que estariam ultrapassando os limites constitucionais que sejam punidos, até porque existem cidadãos americanos que estão sendo perseguidos aqui no Brasil. A exemplo da própria juíza, Ludmila Lins Grillo, temos também outros exemplos que o deputado citou, o próprio deputado federal que está preso, Daniel Silveira, entre tantos outros casos de brasileiros, pessoas mais próximas ali, consideradas de direita e que perderam, de certa forma, a sua liberdade, até mesmo a liberdade de expressão, o que fere o artigo 1º ali, a primeira emenda da Constituição americana, que trata dos direitos humanos. Volto com você, Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no Jornal da Oeste. Daqui a pouco nós te acionamos de novo com mais informações aí de Brasília. Muito obrigada, até daqui a pouco. E claro, para reverberar todos os assuntos do dia, nós temos o melhor time de comentaristas políticos, começando pelas damas. Marina Helena, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Pantera, Geise querida. Boa tarde, Serrão. Boa tarde a toda a nossa maravilhosa audiência. Bora que essa sexta tá quente. É isso aí. E o nosso queridíssimo mestre Jorge Serrão conosco. Boa tarde, Serrão. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, poderosa Marina Helena, e saudações, minha querida Pantera. Jornal da Oeste hoje vai arrebentar na audiência porque tem muita polêmica suprema para tratar. Isso aí, polêmica suprema. Olha só, Marina Helena, então o que a gente está vendo aí, a PF marcando o depoimento do Jair Bolsonaro, a grande questão é qual é o crime cometido. A gente sempre fica com essa dúvida no ar. Está dentro da Constituição, a licença do parlamentar Eduardo Bolsonaro, e eles insistem nesse discurso de que seria um ataque à soberania brasileira de novo, Sempre bom martelar. O que é acionado é Alexandre de Moraes enquanto CPF e não a instituição STF. Marina Helena, seu comentário. Pois é, Geise, a gente sabe muito bem que todo esse circo tem um objetivo só, que é calar Jair Bolsonaro, prender Jair Bolsonaro, deixá-lo incomunicável, tirar Bolsonaro completamente do cenário político brasileiro. Essa que é a grande realidade. E conseguiram, não sei como, naquela decisão estapafúrdia,
colocar o Bolsonaro, inclusive, nesse processo aí que eles estão levantando contra o Eduardo, dizendo que ele seria beneficiado, que ele está sustentando o Eduardo nos Estados Unidos. Olha só que ponto que nós chegamos, né? E lembrando que é exatamente o que você falou, tudo isso é sem pé nem cabeça, porque, no fundo, o que está contido nessa declaração é que seria um crime de lesa pátria, porque estaria conspirando nos Estados Unidos contra o Brasil. Nada poderia ser mais mentiroso, né? Não é os Estados Unidos que está interferindo na nossa soberania, é o contrário. Foi o Alexandre de Moraes, dono do Brasil, né, que se considera dono do Brasil, capaz de fazer a lei da cabeça dele, passar por cima da nossa Constituição, que resolveu também passar por cima da Constituição do resto do mundo, inclusive dos americanos, e lá eles não aceitam isso. Então, foi ele que colocou, sim, né, decisões, que impôs decisões sobre cidadãos americanos, sobre plataformas que operam lá, de como tratar as pessoas que moram nos Estados Unidos. Então, quem violou a soberania do país foi o Brasil, né, via o nosso Supremo Alexandre, que violou as leis americanas, e por isso que ele vai sofrer sanções. E é isso que o Eduardo está fazendo lá, expondo ao mundo o que houve, todo esse ataque à nossa liberdade de expressão. E é isso que ele está fazendo. Agora, é inacreditável, porque a própria PGR, agora, em março, quando teve aquele pedido de apreensão do passaporte, deixou ali claro que o que ele estava fazendo é simplesmente exercendo a sua atividade parlamentar. O que mudou, Geise? E como é que conseguiram incluir o Jair nessa história toda? É que é realmente um circo, e isso aí vai ficando cada vez mais evidente para todo mundo.